Em primeiro lugar, eu gostaria de reiterar aqui, antes de começar a fazer as perguntas ao ministro Mandetta, que minha maior preocupação nesta CPI é que nossos trabalhos se desenvolvam de forma isenta e imparcial, sem pré-julgamentos, porque, se não for assim, estaremos diante de um tribunal de inquisição. Senhor ministro, no dia 11 de março de 2020, Vossa Excelência foi ouvido na Comissão Especial da Câmara dos Deputados para falar sobre a pandemia do coronavírus, que havia sido reconhecida como tal pela Organização Mundial da Saúde, exatamente naquela data. Naquele dia já havia mais de 118 mil casos no mundo. O senhor declarou que considerou um reconhecimento tardio da pandemia por parte da OMS. Que tipo de impacto esse reconhecimento tardio pode ter causado, principalmente porque naquela data já haviam infectados ao redor de todo o globo, com ampla circulação entre os países de todos os continentes? Qual o impacto dessa declaração tardia da OMS? Diversos estados brasileiros já registravam os primeiros casos de infectados com o coronavírus, liderados por São Paulo, 19 casos, Rio de Janeiro, 8 casos e Bahia, 2 casos. Justamente os 3 estados que costumam reunir mais pessoas por ocasião do Carnaval, inclusive estrangeiros. Segundo dados oficiais do Ministério do Turismo, somente os destinos principais receberam 36 milhões de visitantes. Sob sua gestão, o Ministério da Saúde já havia declarado emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção pelo novo coronavírus no dia 3 de fevereiro de 2020, mais de um mês antes da OMS reconhecer a existência da pandemia. Mesmo assim, diversas cidades do país, principalmente São Paulo e Rio, realizaram normalmente o Carnaval. Poucos dias depois, o país começou a ver sua espiral de casos subir. Já na primeira quinzena de março, eram 893 casos suspeitos no Brasil. E todos sabemos que, em muitos estados, inúmeras cidades demoraram a realizar a testagem de uma parcela minimamente significativa da população. O que se viu foi logo o aumento do número de casos e de mortes diante de um sistema de saúde insuficiente para o atendimento. Acredito que seja desnecessário perguntar se era ou não prudente realizar o Carnaval diante daquele quadro, porque não teria o menor sentido pensar diferente se já vivíamos a necessidade de medidas sanitárias para evitar a contaminação. A pergunta é: considerando a intensa circulação de pessoas no Carnaval e o contato com estrangeiros e seu reflexo nacional, é possível aferir, ainda que empiricamente, o grau de impacto que isso pode ter causado nos primeiros meses seguintes? Consideremos que já em maio o Brasil passou de 30 mil casos de Covid. Que não haja posterior exploração equivocada da fala de Vossa Excelência, o que Vossa Excelência alegou agora há pouco em relação à declaração do Fique em Casa. Em relação à questão dos medicamentos, o senhor tem conhecimento de algum medicamento que tenha sido utilizado pelos milhares de médicos do mundo que tenha na bula a indicação para a Covid? Porque pensar diferente, e por isso estou fazendo essa pergunta, nesse momento, que tudo está sendo, considerando tudo que está sendo administrado pelos médicos aos pacientes, seria o mesmo que afirmar que estão administrando placebo ao paciente. Se afirmar que para administrar para a Covid tem que ter na bula a prescrição para a Covid, considerando ser essa uma doença inusitada e que ainda não há nenhum medicamento protocolado com registro específico para a Covid. É a indagação que faço a Vossa Excelência, considerando a fala anterior sobre estar na bula. Tendo as explanações de Vossa Excelência, embora o que nós temos observado Brasil afora e mundo afora é a utilização de uma série de medicamentos sem que tenha passado por esse controle. Alguns foram até objeto de estudos, por exemplo, é o caso da colchicina, que muitos médicos estão administrando a paciente, é um medicamento indicado para gota. Mas
há estudo em Ribeirão Preto, São Paulo, e há estudos no Canadá indicando a sua utilização. Não passou por nenhum teste, não passou por nenhuma comprovação científica ainda, mas administra-se e há médicos dizendo que há bons resultados. Mas no Brasil, e não sei, não tenho essa informação em relação a outros países do mundo, adotou-se uma cultura de administrar um negócio chamado kit Covid. E eu sou da ideia de que quem administra medicamento ao paciente é o médico. O resto é palpitagem, é palpiteiro de plantão. E isso acontece no dia a dia. Quantas bulas nós não recebemos nos nossos WhatsApps da vida de alguém dizendo que se tomar chá de quina é bom para a Covid. Se tomar o chá de picão é bom para a Covid. Se fazer a nebulização não sei do que é bom para a Covid. A gente recebe isso o tempo todo e não é de médico, não é de especialistas e nem é de alguém da classe política. Em época de pandemia e Copa do Mundo, a gente tem alguns milhões de especialistas em criar soluções aonde não está, assentado para oferecer essas soluções. Repito, quem deve administrar medicamento ao paciente é o médico. Agora, nós temos uma situação hoje no Brasil em que administra-se genericamente ao paciente de Covid. Isso na rede SUS e em muitos particulares também. Bom, vamos diagnóstico Covid. Primeiro tem que entender o que é diagnóstico. É só o teste? Ou é uma sequência de exames que vai aferir a questão do como é que está a questão de infecção, complicação aqui, complicação lá? Não, é o teste da Covid. Bom, está com Covid? Então você tem aqui o kit. É a tal da azitromicina, é um corticoide ou anticoagulante, é uma vitamina de D e outros medicamentos mais. Se você não tem um diagnóstico complementar, um exame que identifica o quadro real do paciente, esse protocolo é um protocolo correto, porque ele está sendo administrado no Brasil inteiro. Concluo com Vossa Excelência, fazendo a última pergunta. O senhor, que conhece e acompanha o Brasil há muito tempo, na sua visão, qual o impacto da corrupção na preparação do Brasil para enfrentar a pandemia? Os bilhões que foram para a corrupção apurados na Lava Jato, no Mensalão e no Petrolão e desviados para investimentos em outros países, fizeram ou não falta à estruturação da rede de saúde no Brasil? São os questionamentos que faço.